Pessoal, vamos dar continuidade então. Encerramos a parte de ligações químicas, forças intermoleculares, e agora nós vamos a reações químicas, ok? Tá na sequência, né, didática, né? Vimos tabela periódica, os átomos, depois a ligação entre os átomos, né, as ligações químicas, formando moléculas, depois as interações entre as moléculas e agora as reações entre as moléculas, as reações químicas, né? É o que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Então vamos entrar aqui no nosso conteúdo novo, mas na sequência, né? Que são as reações químicas, o estudo das reações químicas, os tipos, né? Fenômenos, transformações físicas e químicas e as reações químicas propriamente ditas. Vamos lá. Bom, começamos então com a identificação de uma reação química. Para isso a gente tem que estudar o conceito aí de fenômeno. Fenômeno é um nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria possa vir a sofrer, independentemente se a sua composição foi ou não alterada. Essa parte final aqui, se a sua composição foi alterada ou não foi alterada, nós vamos ver que vai definir se foi um fenômeno físico ou se foi um fenômeno químico. Então, a matéria foi... Eu peguei uma folha de papel e piquei, é um fenômeno, né? Eu triturei, é um fenômeno. Bati no liquidificador, é um fenômeno. Agora, eu queimei, é outro fenômeno, né? Enferrujou, coloquei um comprimido efervescente na água, tudo isso são fenômenos. Alguns químicos, outros físicos, como a gente vai ver. Os fenômenos podem ser físicos ou químicos, dependendo da sua natureza. Houve alteração dos constituintes, da composição da matéria ou não. Aqui, por exemplo, eu tenho em fenômenos físicos, ó, gelo e água. O gelo e a água é tudo H2O. Então, é uma mudança de estado físico, não houve alteração do constituinte. Agora, os fenômenos químicos envolvem a alteração dos constituintes da matéria, daquele corpo, né, daquela substância. Por exemplo, a queima é uma combustão. Eu começo com papel, que tem uma constituição à base de celulose, reajo, né, a combustão é uma reação vigorosa com oxigênio, eu vou ter formação de fumaça, de vapores, de cinzas. Então, eu começo com uma coisa e termino com outra. Houve a alteração da composição da matéria, né? Aí é um fenômeno químico. Fenômenos físicos. São alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição química. Esse é um fenômeno físico. Antes, durante e após a ocorrência de um fenômeno físico, as substâncias que constituem a matéria serão exatamente as mesmas. Começo com água, termino com água, independente se é sólido, líquido ou gasoso. Bati no liquidificador uma fruta, eu triturei, né? Mas ela continua com a mesma composição. Exemplos de fenômenos físicos: produção de suco de fruta, produção de gasolina a partir do petróleo. É só um processo de extração, né? Não tem reação aqui envolvida. A precipitação da chuva é uma mudança de estado físico. Até coloquei aqui demais mudanças de estado físico, porque todas são sublimação, a precipitação, a condensação. A dissolução do chocolate no leite, por exemplo, é só uma dissolução. Dissolver, triturar, extrair, separar, e mudanças de estado físico. São fenômenos físicos, né? Quais são os sinais que caracterizam um fenômeno físico? Mudanças de estado físico da matéria, você vai ver alteração de sólido para líquido para gasoso, mudança de formato ou de tamanho, solubilidade, né, a solubilização de uma substância em outra sem que haja reação, e condução de calor ou de eletricidade.
E os fenômenos químicos, que são os que nos interessam mais aqui? São alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua composição. Então, as substâncias finais não são as substâncias iniciais. Eu tenho aí o que a gente vai chamar de reagentes e de produtos, que são substâncias diferentes umas das outras. Isso implica na ocorrência de uma reação química, de um fenômeno químico. As substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são chamadas de reagentes. São diferentes das substâncias que compõem a matéria após o fenômeno. São chamados de produtos, né? Exemplos de fenômenos químicos, podemos citar aí. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. O etanol ele não é extraído da cana-de-açúcar. O etanol, ele passa, o açúcar, né, a sacarose da cana passa por um processo de fermentação. Existem reações químicas envolvidas. Então, eu preciso identificar se houve uma reação química ou se eu estou somente extraindo uma substância que já existe, né, no constituinte ali daquela fruta, né, daquela planta, por exemplo. Produção de vinho a partir do suco de uva também depende de um processo de fermentação, ação de leveduras, de fungos, né, sobre o açúcar, transformando em álcool e outras substâncias. Transformação do vinho em vinagre, apodrecimento de frutas, processo de putrefação, amadurecimento de frutas também, né, existe alteração das substâncias, cozimento do ovo, formação da ferrugem em ferro, ou do ferro em ferrugem, né? Seria melhor aqui o processo inverso, mais fácil de acontecer, né? Naturalmente a gente vê a formação da ferrugem no ferro. Vocês vão ver que as reações podem ser inversas, diretas e inversas. Eu posso transformar, nem sempre, tá, pessoal? Algumas reações são irreversíveis, mas as que são reversíveis eu consigo transformar uma em outra e vice-versa. Comprimido efervescente em água. O processo de efervescência também é uma reação química. Não é fervura com temperatura, que é uma mudança de estado físico aí que vai acontecer, né? É a efervescência. Sinais que vão identificar um fenômeno químico. Mudança de cor, chamadas aí de reações colorimétricas. Efervescência, que é o desenvolvimento de bolhas no líquido. Liberação de energia na forma de luz ou de calor. Formação de um sólido, que é a precipitação, por exemplo, e produção de fumaça. Fogo também indica, né? Para ter fogo tem que ter combustível, comburente, né? O oxigênio, então isso vai caracterizar uma reação química do combustível com o oxigênio. Ok? Então, quais são os tipos de reações químicas que nós estudamos? Quais são os tipos de reações químicas que existem? Bom, isso é uma reação química, ó. N2 mais H2 formando NH3. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. O que começa a reação é chamado de reagente. O que termina é chamado de produto. Eu tenho uma setinha para cá. Isso é reação direta. Se eu tivesse uma setinha para a direita e também uma setinha para a esquerda, uma para cima, outra embaixo, uma para cá e outra para cá, assim, ó, eu teria reação direta e reação inversa. Então, eu teria reagentes e produtos e reagentes, aí inverteria aqui, de onde eu comecei para onde eu terminei, né? Então, o que é reagente e o que é produto depende do que você inicia. Se a reação é assim, ó, ela é reversível, ela vai e volta. Né? Nem toda reação acontece dessa maneira, viu, pessoal? Algumas são irreversíveis. Aqui nós temos, ó, hidrogênio, 2 moléculas de H2 e uma molécula de O2, formando água. Observem que eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, que é o 2 aqui, vezes 2 aqui. Isso é o balanceamento da equação, né?
Toda reação química mantém proporção definida. É uma receita de bolo. Se você vai fazer 2, você tem que dobrar os ingredientes. Se você vai fazer meio, você, né, reduz os ingredientes. Então, aqui, por exemplo, eu preciso de 1, 2, 3, 4 Hs e 1, 2 O. Notem que no final eu continuo com 4H e 2 Os. A matéria não desaparece, não se cria, não se perde, né? Nós vamos citar Lavoisier daqui a pouco, que é a manutenção tanto dos átomos quanto da massa, né? Aqui também eu tenho um balanceamento, olha só. Quantos N2, quantos nitrogênios eu tenho aqui de reagente? 2. Eu tenho que ter 2 no produto também. O nitrogênio não vai sumir. E aqui, ó, eu tenho 6 hidrogênios, olha só. Eu tenho H2, mas na verdade eu tenho 3 H2. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter 2 vezes 3. A quantidade de matéria presente nos produtos e nos reagentes é sempre constante, é sempre a mesma. A matéria não vai se perder. Então, aqui nós temos como interpretando reações químicas. Vamos lá. Como você interpreta essa equação? A equação química é a forma de representação da reação química, como a gente está vendo aqui. A mais B formando AB. Como você interpreta essa equação? Houve uma reação química entre A e B, que são reagentes, formando o produto AB. O que significa o sinal de mais? Significa que eles vão reagir entre si. O que a seta indica? Indica que esse é o sentido da reação, sentido direto. Se eu tivesse uma seta para cá, seria o sentido inverso. O que são reagentes e produtos? Reagente é o que inicia, produto é o que termina. Começo com os reagentes, termino com produtos. Aqui eu tenho A e B de reagente e AB de produto. Ok? Balanceamento dessas equações químicas. Peguei o mesmo exemplo aqui para vocês observarem que, né, a quantidade de matéria foi mantida. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ó. A lei da conservação de massas, ou lei de Lavoisier, é uma lei da química muito importante, que muitos conhecem aí por uma célebre frase desse cientista francês, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Numa reação química, não aparece nem desaparece átomo. Se eu começo uma reação química com 10 gramas, eu vou terminar a reação química com 10 gramas. Se eu começo a reação com 20 gramas de reagentes, eu termino com 20 gramas de produto. Ah, professor, mas eu queimei o papel e ele desapareceu. Ele desapareceu porque virou fumaça e foi para o ambiente. Se você pegar um papel e pesar e queimá-lo, no final a quantidade de matéria é a mesma. Obviamente, você tem que considerar que você teve uma reação com oxigênio. Então, você vai ter um aumento de massa porque reagiu com oxigênio. Massa, eu tenho papel mais oxigênio pesando X. Entrou, pegou fogo. Né? Combustão aí, que é uma reação de oxidação. No final, eu vou ter a mesma soma de X. Quais são, então, os tipos de reação química que a gente estuda? Síntese ou adição, que é sintetizar uma substância. Análise ou decomposição, que é decompor uma substância. Deslocamento ou simples troca. E dupla troca. Síntese ou adição. As reações de síntese ou adição são aquelas onde substâncias se juntam, formando uma única substância. O AB formando AB. A mais B, que forma AB. Dois reagentes que vão se adicionar e vão sintetizar uma substância nova, que é AB. Alguns exemplos, ó. Fe, ferro mais enxofre. FeS, sulfeto de ferro. H2 mais O2, formando H2O. Hidrogênio e oxigênio, formando água. Água e gás carbônico, formando ácido carbônico. Observe que as reações estão, ó, todas balanceadas. Aqui eu tenho, olha só, 2 hidrogênios, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Síntese ou adição. Análise ou decomposição. Aí já é o contrário. Observem que a reação direta sintetiza. Se eu tivesse uma seta para cá de reação inversa, seria a decomposição. Na adição, eu somo, adiciono e sintetizo. Na decomposição, eu faço o contrário. Ó. Por exemplo, aquela água que foi formada se decompondo nos
reagentes que eram iniciais lá na minha reação de adição. Ok? Uma ao invés da outra. Reversibilidade. Como eu disse, algumas reações são reversíveis, outras não. Eu tenho a setinha para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Eu poderia transcrever aqui essa mesma reação, essas duas equações poderiam se transformar em uma só com a setinha para cá e para lá. Aí eu pergunto, o que é reagente e o que é o produto? Depende do ponto de partida, né? Isso mesmo? Vai depender de onde você iniciou e onde você terminou, ok? Então, nem todas as reações são reversíveis, algumas são irreversíveis. Deslocamento é quando eu tenho uma terceira molécula envolvida que é deslocada por uma afinidade maior. Aqui eu tenho A e B juntos. Quando eu adiciono C, o B tem maior afinidade por C do que por A. Então, ele abandona A, que fica sozinho, e troca por B. Troca por C. Estão vendo? Ó? Começa com AB mais C. O C vai deslocar o A, que vai ficar sozinho, e eu vou ter uma substância nova que é BC, ou CB aqui, né? Aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho sulfato de cobre e zinco, o zinco desloca o cobre, fica cobre metálico puro e sulfato de zinco, na verdade. Zinco e sulfato de cobre. No final eu tenho cobre e sulfato de zinco. Deslocou, né? O cobre foi deslocado aqui. Dupla troca, aí já é o inverso. Aí já é uma reação mesmo que todos os pares se trocam entre si. São muito simples aqui de entender, mas observem comigo. Ó. A mais B, C mais D. O A mais o B se separam, o C mais o D se separam e formam novos casais, ó, A com D e B com C. Né? Isso aqui é uma troca por afinidade também. Isso acontece na reação de neutralização ácido-base, onde eu tenho, por exemplo, HCl e NaOH, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, formando NaCl e água. Observe que separa o H do Cl e o Na do OH. O H se junta com o OH formando água e o Na se junta com o Cl formando cloreto de sódio. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta com relação às reações químicas? Ou não? Não? Tá tudo ok? Com relação a outra parte da matéria? Ou encerraremos por hoje nossa aula? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, até a nossa aula de segunda-feira, veremos funções inorgânicas, estudaremos ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Não percam, viu, pessoal, a próxima aula. Uma aula bastante importante e está na nossa atividade e, obviamente, está na nossa prova e muito importante para o curso de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, boa noite. Espero vocês aí na segunda-feira, tá joia? Tchau a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.